aí, pessoal, vocês percebam que, para além dos serviços concedidos e permitidos, existem também os serviços autorizados, né? Os serviços são tidos como autorizados aqueles que, através de um ato administrativo, a administração pública possibilita, né, ao particular a realização de alguma atividade de predominante interesse deste, né, ou a utilização de um bem público. Então, assim, é quando o cidadão comum deseja explorar, né, uma atividade econômica em um espaço público ou utilizar o bem público, né, e pede autorização para que isso seja feito. É um ato unilateral, discricionário, precário e não existe a necessidade de licitação, né? Então, vocês percebem que é bem mais simples porque é um interesse privado, não é um interesse da coletividade aquilo ali, né? Por exemplo, os táxis. Vocês podem ver, a pessoa não pode simplesmente pegar um carro e começar a pegar passageiros dentro da cidade, né? Ele tem que pedir autorização à prefeitura para poder rodar. E aí vocês vão ver que os táxis têm uma placa vermelha, exatamente sinalizando que ali é um carro de aluguel que está a serviço. Né? E para poder ganhar o direito de explorar esse serviço na cidade, o dono do táxi paga uma taxa, né, significativa, primeiro para conseguir a licença, né, e depois para permanecer prestando o serviço na cidade. Tem os despachantes, tem os guardas particulares de estabelecimentos ou residências, né? Serviços de pavimentação de rua por parte dos próprios moradores. Às vezes o próprio morador quer asfaltar aquela rua ali, não quer ficar esperando a prefeitura por diversas razões, né? Outra hora você quer realizar uma atividade em um final de semana, por exemplo, e pede autorização à prefeitura para fechar a rua, né? A gente trabalha com circo e quer ficar 30 dias com circo aqui e vamos pegar aquela praça, a gente quer montar o nosso circo ali, naquela praça. Então, são negociações que você tem que fazer com o poder público local, né, para que possa explorar essas atividades. Você não pode simplesmente começar a explorar de maneira clandestina, tá bom? E aí eu deixo aqui para vocês esse quadro, né, um resumo dos serviços públicos autorizados, permitidos e concedidos, exatamente para que vocês consigam entender melhor, né, como acabamos de ver, é um ato, né, autorização, o serviço autorizado é através de um ato público, a permissão tem que haver um contrato de adesão, a concessão tem que haver um contrato, a questão uma característica principal do autor do serviço que é autorizado é exatamente porque ele é precário e revogável, a permissão também. Já a concessão, ele tem tempo determinado, né? São contratos com prazos determinados para acabar. E quando eu digo, gente, que é precário, a autorização e a permissão, significa dizer que pode acabar a qualquer tempo, né, sem haver essa necessidade de penalização, de penalidade, de multa, né, sobre aquele que está deixando de prestar o serviço. A autorização, como acabamos de ver, não exige a licitação. No caso da permissão, ela é obrigatória, que haja, mas pode ser em qualquer modalidade, conforme eu já havia dito a vocês. A concessão é obrigatória e faz-se necessário que seja no regime de concorrência. Aqui, a autorização pode ser concedida para pessoas físicas ou jurídicas, também a permissão pessoas físicas ou jurídicas, já a concessão pessoas jurídicas ou consórcios públicos, e a autorização, como eu disse, né, um prazo indeterminado, permissão determinada e a concessão também determinada. Quero chamar a atenção de vocês agora para as formas, né, e os meios de se prestar o serviço público, né? De que forma o serviço público ele pode ser prestado? Hoje, né, o serviço público ele pode ser prestado de maneira direta ou centralizada, é a mesma coisa, ou de maneira indireta
ou descentralizada. Vamos entender melhor como funciona, né, cada um dessas formas. Os serviços públicos centralizados ou diretos, gente, são aqueles que o poder público presta para os seus próprios órgãos, né? Em seu nome e sobre sua exclusiva responsabilidade. Então, é a administração pública agindo em favor da sociedade. Já os serviços públicos descentralizados ou indiretos, o poder público transfere a sua titularidade ou simplesmente a sua execução, né, através de outorga ou delegação, para as autarquias, fundações, empresas estatais ou empresas privadas fazerem prestação desses serviços. Vamos adiante que vocês vão entender melhor, né, todos esses elementos. Quando um serviço público é indireto, ele pode ser prestado através de outorga ou através de delegação. A gente diz que um serviço usou de uma descentralização por outorga, gente, quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere, através de lei, a titularidade, né, de determinado serviço ou de utilidade pública. E a gente diz que houve uma descentralização por meio de delegação, quando o Estado transfere, através de contrato, né, de concessão, ou unilateral, né, que são os contratos de permissão ou autorização, tão somente a execução do serviço público, ou seja, ele guarda para si a titularidade desse serviço, tá bom? E fora esses serviços que podem acontecer através de outorga de delegação, existem ainda os serviços que a gente chama de desconcentrados, né? Que são serviços que a administração pública executa, né, de maneira centralizada, mas os distribui em seus vários órgãos, né, para facilitar a realização e obtenção pelos usuários, né, sendo fruto do poder hierárquico. Para que vocês possam entender melhor essa administração pública, essa prestação de serviço público descentralizado, eu vou dizer para vocês que ela pode ser feita através de terceiros que se encontram dentro ou fora da administração, né? E aí eu vou explicar melhor cada um para vocês conseguirem alcançar, né, o entendimento. Quando a administração é descentralizada para terceiros, esses terceiros, gente, constituem a administração pública indireta, como nós já vimos, e pode ser organizados na forma de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e ainda através de agências, sejam essas agências reguladoras ou agências executivas. Mas também esses terceiros que estão fora da administração podem ser particulares, né? E a descentralização do serviço público para particular só pode ser feita por meio de concessão, permissão e autorização. A gente acabou de ver, né, essa discussão, quando é que acontece a concessão, a permissão e a autorização e as condições contratuais para que as mesmas aconteçam, né? Então, antes de explicar detalhadamente para vocês os órgãos, as instituições que compõem a administração pública indireta, observem aqui, né, essa imagem, administração pública. Então, como eu dizia para vocês, a administração pública ela pode ser direta ou indireta. Quando a administração pública presta o serviço de maneira direta, nós dizemos que ela presta um serviço de maneira centralizada, então ela tem para si a titularidade desses serviços, né? Em âmbito federal, a administração pública é direta quando exercido pela presidência, né? Ou seja, o chefe do executivo federal e os seus ministérios. No âmbito do Estado, o executivo do Estado é o governador, né? E tem as suas secretarias,
E no âmbito do município, pelos prefeitos e também suas secretarias. Lembrando que no Distrito Federal, né, lá o que existe é o governador e as suas secretarias, né? É quem comanda o DF. No caso da administração pública indireta, essa é formada por autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, né? E ainda tem as agências reguladoras, que nós vamos ver mais adiante, que são considerados como tipos especiais de autarquias, tá bom?